Glorificados em Cristo. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses 3:20. Repetindo. Tema: glorificado em Cristo. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Cidade de ouro, né? Filipenses 3, capítulo 3, versículo 20. A plena glorificação dos salvos se dará na segunda vinda gloriosa de Cristo. A transformação do corpo natural em corpo glorificado. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 42 ao 44. A esperança na plena glorificação do nosso corpo. Romanos, capítulo 8, versículo 22 e 23. O que é mortal será absorvido pela vida. Glória a Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 4. Conservados para se apresentar diante de Deus. Judas, versículo 24 e 25. Repetindo. Conservados para se apresentar diante de Deus. Judas, versículo 24 e 25. Porque o sangue de Jesus tem poder e o sacrifício de Cristo na cruz por nós não foi em vão. Convidados a participar da eterna glória de Deus. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10 e 11. A manifestação em glória de Cristo, juntamente com a sua noiva. Colossenses 5, Colossenses capítulo 3, versículo 4. A manifestação em glória de Cristo, juntamente com a sua noiva. Colossenses 3, capítulo 3, versículo 4. Lembrando que o tema é glorificados em Cristo. Primeira Coríntios, capítulo 15, do versículo 13 ao 23. E, se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque, se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Glória a Deus. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Glória a Deus. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque, assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, pelo sacrifício de Cristo e pela minha vida, eu creio, pela nossa.
Glória a Deus. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. A glorificação dos salvos é o evento futuro e final da obra salvadora de Cristo. Será um momento de extraordinária grandeza e felicidade, que se dará na segunda vinda de Cristo. Nesse evento, os salvos experimentarão a glorificação completa da natureza humana, pois seremos todos revestidos da glória de Deus. Repetindo, a glorificação dos salvos é o evento futuro e final da obra salvadora de Cristo. Será um momento de extraordinária grandeza e felicidade que se dará na segunda vinda de Cristo. Nesse evento, os salvos experimentarão a glorificação completa da natureza humana, pois seremos todos revestidos da glória de Deus. Aleluia! A gloriosa esperança da ressurreição dos santos. 1. A ressurreição dos santos. Há uma esperança celestial para os salvos em Cristo, quando da gloriosa ressurreição dos mortos, onde estaremos para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14, Isaías, capítulo 26, versículo 19. Lembrando que estamos na live Despertamento número 11, amém? Essa é uma esperança do crente que tem como seu fundamento a ressurreição de Cristo, pois do mesmo modo que ele ressuscitou, nós ressuscitaremos, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, meu Deus, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também assim todas as coisas. Filipenses 3, 21, pela misericórdia, né? Aleluia, pela bondade, misericórdia e compaixão de Cristo por nós. Hoje, o nosso corpo está sujeito às enfermidades e demais fragilidades, mas na ressurreição ele será revestido de incorruptibilidade. Amém? Em nome do Senhor Jesus, pelo sacrifício de Cristo na cruz. Nunca mais morreremos, pois a ressurreição dos santos será a vitória final sobre a morte e o inferno. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 54 e 55. Amém? O destino eterno dos salvos. Os que foram alcançados pela obra salvífica de Cristo, de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, entrarão no reino celestial, onde haverá um eterno tempo de alegria, felicidade e bem-estar, diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sua presença encherá a terra com sua glória e majestade, conforme a visão do apóstolo João. E a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Apocalipse, capítulo 21 e 23. O galo começou a cantar agora, não quer mais parar. Ele é novinho, ele agora está pensando que está estreando. A plena salvação nos céus. A ausência de pecados e dores. A salvação plena foi garantida pela obra de Cristo na cruz e confirmada pelo Espírito Santo que nos foi dado. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 5, repetindo. Ausência de pecados e dores. A salvação plena foi garantida pela obra de Cristo na cruz e confirmada pelo Espírito Santo que nos foi dado. 2 Coríntios 5, capítulo 5, versículo 5. A obra da salvação plena foi garantida pela obra de Cristo na cruz.
A obra da salvação plena, muito bem, foi garantida pela obra de Cristo na cruz. Amém? Vamos guardar essa passagem. A salvação plena foi garantida, amém? Pela obra de Cristo na cruz e confirmada com a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E confirmada pelo Espírito Santo, amém? A obra foi confirmada pelo Espírito Santo. Nós lemos em Atos capítulo 2, a descida do Espírito Santo. E Jesus falou, ficai em Jerusalém, até que do alto recebais a promessa do meu Pai. E o Espírito Santo desceu de uma forma gloriosa ali no capítulo 2 de Atos. Vou ler de novo. A ausência de pecados e dores. A salvação plena foi garantida pela obra de Cristo na cruz e confirmada pelo Espírito Santo que nos foi dado. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 5. Tornando ele assim o selo dessa herança eterna que está nos céus. Efésios, capítulo 1, versículo 13 e 14. No lugar celestial não experimentaremos mais a dor dos pecados cometidos, bem como os males e dores que outros podem nos provocar. As enfermidades, moléstias, catástrofes, decepções ou qualquer tristeza humana desaparecerão para sempre. Apocalipse capítulo 21, versículo 4. Vou ler novamente este tema. As enfermidades, moléstias, catástrofes, decepções ou qualquer tristeza humana desaparecerão para sempre. Amém? Capítulo 21 de Apocalipse, versículo 4. No céu experimentaremos a eterna alegria, paz, fé, esperança e amor. Fica escrito em Apocalipse, capítulo 22, versículos de 1 ao 5 e 1 Coríntios 13, 13. Capítulo 13, versículo 13 de 1 Coríntios. A plenitude nos céus. Nesta vida viveremos a tensão entre as possibilidades precárias da terra e a alegre esperança da vida eterna nos céus, onde estaremos para sempre com Deus. Amém? Vou ler de novo. A plenitude nos céus. Nesta vida, viveremos a tensão entre as possibilidades precárias da terra. Estamos vivendo isso hoje em dia, né? E a alegre esperança da vida eterna nos céus, onde estaremos para sempre com Deus. Amém? Pelo sacrifício de Cristo na cruz por mim e por nós. Mateus, capítulo 25, versículo 34. Ora, a tribulação e as dificuldades deste tempo não podem se comparar com o melhor da glória reservado para nós. Romanos, capítulo 8, versículo 18. A vida eterna nos céus é um direito adquirido quando fomos adotados pelo Pai como filhos. Glória a Deus, aleluia, amém. Logo, a herança divina não se limita a bênçãos materiais ou espirituais. A herança divina não se limita a bênçãos materiais ou espirituais do tempo presente. Amém? A herança divina. Mas, sobretudo, a bênção eterna do porvir, onde viveremos numa dimensão celestial gloriosa. Romanos, capítulo 8, versículo 23 e 30, até o 30. Não, é 2 versículos, né? Eu vou ler novamente o tema. Onde viveremos numa dimensão celestial gloriosa, né? Logo, a herança divina não se limita à bênção material ou espiritual do tempo presente, mas a herança divina, sobretudo a bênção eterna do porvir, onde viveremos numa dimensão celestial gloriosa. Romanos capítulo 8, 2 versículos 23
e o versículo 30. Conclusão. A salvação em Cristo é um evento passado, presente e futuro. Amém? A salvação em Cristo é um evento passado, presente e futuro. É uma obra completa, perfeita e universal. Por isso, o autor bíblico a denomina de tão grande salvação. Hebreus capítulo 2, versículo 3. Alguns aspectos dessa gloriosa doutrina são imensuráveis e inexplicáveis, por melhor que se tente explicar. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12. São aspectos que transcendem a compreensão humana e que serão revelados em sua totalidade somente no reino vindouro. Glória a Deus. Amém? Amém? Glória a Deus. Coisa mais linda, né? Nós estudamos aqui de uma forma maravilhosa o tema que nós lemos, todos os textos com a referência bíblica, chama-se Glorificados em Cristo, coisa mais linda, né? E nós lemos para iniciar, mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Amém? Já que falamos já que lemos aqui, estudamos uma coisa tão linda, né? Vamos agradecer Jesus através do hino pela sua maravilhosa salvação na nossa vida, porque nós temos essa chama viva, né, de acreditar nas verdades que estão nas Escrituras, porque convém ter nela vida eterna. Os irmãos quiserem procurar esse versículo, é só escrever: analiseis as Escrituras, porque convém ter nela vida eterna. Vamos cantar o hino 370 da harpa cristã, Grato a Ti. Ó meu Senhor, dá-me mais gratidão. Amém? Por tudo que Tu fizeste por mim, por Tua graça, aleluia, no meu coração, que me encheu de ventura sem fim. Mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado, aleluia, e cheio de amor. Faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti. De graça deste ao meu coração, a santidade, a paz e a fé, gozo celeste e consolação, e liberdade de estar aos Teus pés. Mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais grato a Ti, meu Senhor Jesus e Salvador, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, aleluia, mais humilhado, aleluia. Obrigado pelas Tuas misericórdias na nossa vida, Senhor, na minha, na minha família e todos nós. Mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais grato a Ti, meu Deus, Jesus, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, meu Deus, mais humilhado, aleluia, e cheio de amor. Faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti, ó meu Senhor, aleluia,
tu fizeste por mim o que ninguém poderia fazer. Na cruz pregado, verteste assim sangue no qual sempre posso vencer. Aleluia. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais grato a ti, Deus, mais consagrado, oh, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Coisa mais linda, cantar para o Senhor Jesus. Nós estamos na 11ª live, principalmente de gratidão, mas esta live é sobre despertamento. 11ª live, despertamento. Talvez eu tenha errado 1 ou 2 números, eu não sei, mas acompanhando a sequência de vídeos que eu estou guardando das lives, eu acredito que eu esteja certo na 11ª live, despertamento. Vamos continuar falando do céu. Breve vem o grande dia, harpa cristã, 371 da harpa cristã. Breve vem o grande dia em que lutas findarão, todos males e agonias deste mundo cessarão. Aleluia. Cessará no céu o pranto, pois não haverá mais dor, e ouvir-se ao canto dos remidos do Senhor. Sonhei com um grande exército agrupado, parecia estrelas, grupos de estrelas. Muitos milhares vão estar buscando a igreja, com Jesus na frente da peleja. E aqueles que creem nessa esperança, digam amém, creiam que Jesus ele fala e ele cumpre. E a verdade está descrita na natureza, né? Nas coisas que estão acontecendo hoje, porque o nosso Senhor Jesus falou que ia acontecer muitas coisas na terra e no céu, e que as palavras dele não iam passar, e todos, né, estão vendo as coisas acontecendo, porque o Espírito Santo ele fala e ele cumpre com a sua palavra. E Jesus foi um grande profeta, um grande homem de Deus, e depois que ele saiu daquelas águas ali batismais, né, que o apóstolo João batizou a Cristo, ele viu o Espírito Santo descer sobre ele, começou os milagres. E essa junção espiritual, celestial, até o dia de hoje está nos beneficiando. Porque o que seria de mim, da minha família, se não fosse, né, essa misericórdia tão grande, bondade, compaixão de Cristo. A compaixão de Cristo, a gente vê essa qualidade no último capítulo de Jonas. Jonas pregou 3 dias na cidade de Nínive, depois de grandes fenômenos ocorrerem, porque Deus mandou ele para Nínive, Deus mandou ele para Nínive pregar para aquela cidade impenitente, e ele pegou um navio para fugir de diante da face do Senhor e foi para outra cidade, né, para Tarsis. E Deus mandou um vento naquele navio, naquele lugar que aquele navio estava a ponto de partir no meio, as águas se levantaram. E Jonas falou, eles perguntaram a Jonas, quem é você? Quem é o teu Deus? E ele falou, o meu Deus é o Deus do céu. Aí o povo caiu em desespero. O que a gente vai ter que fazer para esse vento cessar? Me joga no mar. Quando jogaram Jonas no mar,
um grande peixe engoliu Jonas e o lançou lá na cidade que Deus queria que ele ficasse. E ali ele andou 3 dias naquela cidade pregando arrependimento. E ele, depois que voltou, ele ficou de longe esperando a cidade ser destruída. E como eu falei da compaixão de Cristo, né? A compaixão de Deus pelo ser humano. O Senhor falou: eu não vou ter compaixão daquela cidade, de um povo que não sabe a diferença entre uma mão e a outra, entre a mão esquerda e a mão direita, e todos os animais que nela estão. Então ali ficou cravado nas Escrituras que Deus não destrói a humanidade, porque Ele tem compaixão pelas almas. A vinda do Senhor Jesus na terra também nos demonstrou isso, porque diz a Bíblia que todos que foram até Jesus doentes ficaram curados. No Novo Testamento está escrita essa frase. E o povo estava ali mais de 5.000 pessoas apertando Jesus, querendo ser curado. E até das suas vestes saía virtude. Houve uma mulher doente que tinha gastado todo o seu dinheiro com o médico. E ela pensou: se eu tocar somente na sua veste, ficarei curado. Aleluia! E ela tocou nas vestes, se impressou no meio daquele povo todo ali para tocar nas vestes de Jesus. Imagina o sacrifício que não foi, né? Mais de 5.000 pessoas se apertando ali. E Jesus falou para os discípulos: quem me tocou? Mestre, mas tanta gente te apertando aqui, como a gente vai saber quem te tocou? Alguém me tocou porque de mim saiu virtude. Então, quando nós tocamos no Senhor Jesus com fé, nesse Deus tão maravilhoso, dele sai virtude e vai nos curar, nos libertar, nos transformar, nos renovar, transformar, vai curar a nossa vida física, espiritual, financeira, sentimental. Aonde houver uma falta de luz, a virtude do Senhor Jesus vai nos abençoar, amém? Que nós venhamos confiar nas promessas salvíficas de Cristo, porque eu falo com propriedade, eu já fui curado, libertado, transformado. Todos os tipos de experiência, né, que um cristão precisa ter para aumentar a fé, dia a dia Deus está me mostrando. Por esses dias eu estava com a febre, parado em cima da cama, porque eu trabalho com solda desde garoto. Eu soldei. Teve uma pastora que até me alertou, a pastora Maria do Carmo. Hoje em dia ela está com a igreja na Paraíba. E ela falou: irmão, vai ver que Deus não quer que você tome sorvete, né? Eu acabei de soldar, comprei um sorvete de açaí com sorvete, que eu estava com vontade, né? Que eu gosto muito do açaí com sorvete de morango. Fui lá e comprei aquele sorvete de morango com açaí. Fiquei paralisado com febre em cima da cama. E tem uma rádio no Rio de Janeiro, que é 102.9 da Igreja Deus e Amor. E antigamente era só a rádio, creio que é 1030 AM, né? E isso, para ouvir essa rádio, tinha que entrar na internet para poder conseguir ouvir, porque pela rádio em si era mais difícil, tinha que ter um rádio bom, né, para ouvir. E eu em cima da cama, aquela rádio ligada, sendo que alguns anos atrás eu vi uma virtude saindo dessa rádio, como se fosse uma glória branca, conforme a programação era falada. E nesse dia, o rádio ligado, eu paralisado com febre, o irmão falou pela rádio: Deus está te curando aí agora. Quando ele terminou de falar o agora, eu já estava de pé, sem febre nenhuma. Então, essa rádio é ligada direto aqui. Agora está ligada lá no quarto, no primeiro andar. Noite e dia, né? Ligada aquela rádio ali, sintonizada. Às vezes a antena não está muito boa, né? Eu vou ter que botar um outro rádio ali melhor. Mas 99% do tempo ela está ligada na Igreja Pentecostal Deus é Amor, na rádio 102.9
102.9, amém? Rádio FM Rio de Janeiro 102.9. Tem online, tem aplicativo e tem no rádio do celular. É só botar o fone de ouvido, né? Então, essa experiência foi uma das experiências que eu tive pelo rádio. E eu fui curado de um tumor na cabeça quando eu era novo convertido, há quase 30 anos atrás, ou 30 anos atrás. Eu tinha uma dor no meio da cabeça que onde eu tivesse eu fazia assim, ó, aquilo furava como se fosse a dor era como se alguém estivesse furando a minha cabeça com um prego. Aí eu comentei com uma pessoa, a pessoa falou, isso é falta de bebida, de não sei o que, de não sei o que lá, não entendia, né, que era uma enfermidade. Aí eu tinha um radinho de pilha em cima da cama escutando aquela programação da Deus e Amor, que são mais de 30 anos escutando essa rádio. E o irmão falou que ia ter uma campanha lá em Caxias, numa Deus e Amor, que tem em frente o ponto final do antigo Regina, né? Aí eu saí daqui de casa, fui procurar essa igreja, eu acho que foi uma sexta-feira. Culto de libertação de sexta-feira. O irmão pegou uma taça de inox com um azeite, levantou e falou, Senhor, transforma no teu sangue. Ali foi o mistério total. Todas as mulheres que foram reveladas, quando foi lá na frente que ele botou o azeite, ficaram, né, possessas. Aí vinha as obreiras, deram um grande trabalho para as obreiras, para poder segurar elas, para Deus libertar, que é Deus que liberta, não nós. E aí chegou a minha vez. Tem uma pessoa aqui que está com um tumor na sua cabeça. Aí foi falando, isso é maligno, e não sei o quê, e Deus vai te curar. E para saber que é com você, você comentou com uma pessoa. Aí eu não pude, aí eu tinha certeza que era eu. Aí eu fui lá na frente, né, preocupado, mas fui com medo de manifestar, né? E eu falei pro Senhor que eu não queria me manifestar, né? E aí quando chegou lá na frente, ele botou azeite na minha testa. Aí eu fiquei 2. Era como se tivesse alguém no meu corpo. E aquilo veio lento. E saiu lento também. Aí ele foi, aquele negócio me incorporou. E da mesma forma que ele apareceu assim em mim, que tomou meu corpo, ele saiu lento. E aquele espírito da morte, graças ao Pai, o Filho e o Espírito Santo, nunca mais voltou. E eu fui curado daquele tumor, que muita gente, né, passa desse plano para o outro por causa de coisas espirituais, né, que se manifestam no mundo físico como doença. Mas aquele que busca Jesus, ele recebe a vitória completa em todas as áreas. Eu me lembro também que eu prestei serviço na Petrobras para uma empresa e eu ia no banheiro urinar. Quando eu saía pela porta, eu já estava com a bexiga cheia de novo. Aí eu lembro de um irmão, inclusive até sonhei com esse irmão essa madrugada. E eu falava assim, irmão... Aliás, o irmão, o nome dele é José Osmar. Ele falou assim, irmão, você não pode ficar toda hora no banheiro assim, não. Tem que ficar no setor, porque de fato, quando a gente estudou para estar lá, a gente sabia que só podia andar de 2 em 2, enfim. Aí, irmão, eu falei, mas eu não sei o que eu tenho. Quando foi na Igreja Deus e Amor, um irmãozinho abençoado, pastor, veio de fora fazer campanha na Deus e Amor, né? E ele falou, tem uma pessoa aqui que Deus está curando a sua próstata. Bom, eu não sabia que eu estava com problema de próstata, achei que era qualquer outra pessoa, menos eu, né? Porque a pessoa nova, ela não acha que vai ter esse tipo de problema. Eu pensei, deve ser uma outra pessoa. Aí para você saber que é com você, você acaba de ir no banheiro urinar, quando você vai sair, você quer voltar de novo. Eu falei, é eu mesmo. Aí Deus me curou também daquele mal que eu já podia ter feito a passagem já para ir para o céu. E muitas coisas, sabe? Uma vez eu fui na Igreja Deus e Amor na Senador Pompeu, bem de manhã cedinho, e eu comprei uma bananada, daquela açucaradazinha, não tinha comido nada ainda. Mordi aquela, era para mim estar em jejum, porque na hora que eu mordi aquela bananada,
a minha vista escureceu, igual quando a gente aperta o controle remoto da TV que escurece a tela, fez assim, ó. Em câmera lenta, minha vista escureceu as duas. E eu fui entrando e a vista escurecendo assim que eu entrei. O livramento foi eu tinha que estar ali naquele dia, naquela hora. Eu ajoelhei ali e falei, Jesus, eu só vou levantar daqui quando eu estiver enxergando. E fiquei misericórdia, 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 misericórdia. Fui pedindo misericórdia, a vista voltou, graças a Deus, irmão, porque são mais de 10 anos de cura. Já pensou? Deus me livre e guarde. Eu fui curado também do coração, livramento do coração, porque naquele dia ali ia ser fulminante. Eu estava no Meia, meu irmão me chamou para ajudar ele a colocar um toldo lá no Meia, só que era praticamente no Engenhão. Só que eu acho que a pessoa deu o endereço ali de Meia, então em vez de ele soltar no Engenhão, ele andava, atravessava o Meia. Dali daquele hospital onde tem a estação até lá em cima no Engenhão. E eu ia com ele com aquela bolsa pesada. Aí teve um dia que na volta, ele andando rápido, eu também andando rápido, aquele sol em cima, meu coração parecia que ia dar um troço ali que eu ia cair. Aí eu falei pra ele, dessa vez eu acho que eu vou mesmo, meu coração deu uma coisa esquisita aqui agora. Aí quando foi na igreja, que eu tava fazendo campanha numa Deus e Amor lá em Parque São Vicente, o varão de Deus falou assim, olha, Deus te deu um grande livramento, e para você saber que é com você, teu coração parecia que ia estourar essa semana, quem foi? Aí eu levantei a mão, é você mesmo aí. Então eu vejo que tantas curas, do rins, fígado, sangue. Uma vez eu estava muito fraco e a irmã falou na igreja, né, que o adversário queria transformar meu sangue em água. Então é como eu disse, os males espiritual, ele se transformam no físico, né? Quando o mal vem, ele vem o mal espiritual, mas ele faz o físico, né? Se manifestar no físico. E quando a gente busca Jesus, que ele é todo poderoso, ele, através da sua palavra, do seu poder, da sua virtude, da sua presença, da sua ordem, todo mal, amém? Todo mal tem que sair. Vou deixar vocês na paz do Senhor Jesus Cristo. Por incrível que pareça, eu fiz uma live às 2 da manhã e agora são 6h10, eu estou aqui de novo. Que Deus venha nos abençoar, né? Nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, nesta madrugada. Porque assim como nós estamos aqui agora, às 6h10 da manhã, muitos estão às 6h10 da noite, estão à tarde. São vários horários pelo mundo, né? Mas a misericórdia de Deus, ela é grande. Eu me lembro uma vez, algum tempo atrás, que eu peguei o vício do cigarro e eu fui para a igreja, né, para buscar Deus na Deus e Amor. E a irmã falou, Deus está tirando o vício do cigarro de uma pessoa aqui. Aí eu com vergonha nem levantei a mão. Mas aí quando eu cheguei em casa, aquele vício sumiu da minha mente, eu esqueci. E olha que era uma coisa terrível, porque eu não dormia sem o cigarro, né? Era um vício terrível, terrível, terrível. Um devorador, né? E para a glória de Deus, né, eu tinha vergonha de falar, né, esse testemunho, mas Deus trata a gente com o tempo, a gente vai criando coragem para dar todo tipo de testemunho. E para mim, que hoje, que na época era uma vergonha, hoje também eu acredito que seja, para muitos é uma coisa normal, natural, mas a gente sabe, né, que quando a gente serve a Deus, a gente quer estar na plenitude, né, com Deus ali firme. E na época, né, muitos anos atrás, quando eu tive essa libertação, era uma coisa que eu escondia, né, das pessoas, porque eu tinha vergonha. E Deus, com a sua infinita bondade, me livrou daquela coisa terrível.
nós não temos esse hábito de ter vício, né? Porque o Senhor nos liberta. Então, para quem tem vício, não é da noite para o dia que você vai ficar liberto do vício, a não ser que Deus queira, né? Que seja da noite para o dia. Eu falo isso por quê? Porque é para a pessoa não desistir, né? Porque tem muita gente que está na presença do Senhor. Ah, mas eu ainda não fiquei liberto desse vício. Mas o Senhor que liberta, não é o homem, né? Então a gente tem que confiar. Até o nosso testemunho é para dar para a glória de Deus. A gente não vai ficar contando para A, para B e para C a nossa vida, porque tem gente que pensa que testemunho é falar do que fez no passado. E às vezes a pessoa viveu uma vida terrível no passado e fica contando como se dizendo que é testemunho, não é, né? Porque nem todo mundo que ouve um testemunho da vida de um cristão ouve como testemunho, ele ouve como armas para poder sair falando da vida da pessoa, para sair falando, maldizendo o cristão, né? Então um cristão, por exemplo, eu na direção de Deus agora, como estou falando, eu sinto como se eu estivesse falando para alguém que está com um vício, né? E que já está sem esperança, porque tem muita gente que diz assim, eu só vou para a igreja quando eu me libertar, né? Quando eu me libertar desse vício. Mas não é assim, a Bíblia fala que é para vinde como estás. Então a pessoa vai até o Senhor, né? E Deus é que liberta. Eu sou prova disso, por isso que eu falo isso. Eu trabalhei numa empresa chamada Telerge, há quase 30 anos atrás, não, mais de 30 anos atrás, foi nos anos 90. E eu quis beber o álcool, esse álcool de limpeza. Bebi aquilo ali com limão e açúcar. Aí o serralheiro que trabalhava comigo, o nome dele era Antônio, Antônio, não sei se ainda está na terra ainda. E ele falou, não vou te dar isso aí não. Eu falei, não, mas eu preciso disso. E eu tomei aquele álcool ali. E eu já vi testemunho de pessoas que tomaram até perfume. Então, aqui na terra, né, a Bíblia diz que a gente tem que ficar firme com Cristo, né, para que o mal não venha, né, com força total para nos tirar do controle, né. E eu lembro que eu fui numa igreja, nessa mesma época eu falei para os amigos do trabalho, eu vou na igreja que eu não aguento mais sofrer. Eu assinei minha carteira nessa empresa em 93. Então, 1993. Então eu falei, vou para a igreja que eu não aguento mais sofrer. E eu saí leve daquela igreja, porque eu fui várias vezes lá na frente. Fui para aceitar Jesus, eu fui para oração, depois voltei para orar de novo. Eu saí andando leve na rua que parecia que eu estava flutuando, que eu já tinha aceitado Jesus quando eu era adolescente. Mas há 30 anos atrás, quando eu voltei para Jesus, eu fui tão decidido naquela igreja, a libertação foi tão intensa, que eu fui flutuando pela rua. Parecia que eu não tava que o pé não estava no chão. E foi uma experiência maravilhosa, porque Jesus deu vitória, né? Tem um vídeo agora que está circulando de um jovem deitado no hospital e a pessoa ministrando, mandando ele aceitar Jesus e ele repetindo as palavras. Depois ele começou a chorar e rir ao mesmo tempo. É assim, a gente fica alegre, porque quando a gente aceita o Senhor Jesus, a gente entrega a nossa vida a um Deus todo-poderoso. Em Apocalipse, diz, Jesus falou para João, todo poder foi-me dado no céu e na terra. E por esses dias eu estava dentro de casa analisando e Deus me mostrou que o poder dele inclui o universo todo. Aleluia! Não é só na terra e no mar, é o universo todo. Jesus é todo poderoso. E nós aqui somos uma formiguinha na terra e de repente a gente aceita um Deus que andou em cima do mar. Um Deus que controla o céu e a terra, o mar, o vento, o fogo, a água, tudo. O Senhor, nosso Deus, ele fala com peixe. Nosso Deus, ele fala com peixe. Ele fala com vento, ele anda em cima da água. Quando Jonas foi descoberto pelo povo naquele navio, indo para Tarsis, em vez de ir para Nínive,
Ele falou assim: olha, eu sirvo o Deus dos céus. Me joga nesse mar aí que esse vento vai cessar. Na mesma hora que jogaram Jonas na água, o vento cessou e o mar acalmou. O nosso Deus tem poder para acalmar o vento na nossa vida. O mar... Gente, eu tô calmo. Olha, estamos chegando no final do ano e eu tô calmo, sereno e tranquilo. Feliz com Jesus, porque ele me falou para mim poder me acomodar nas coisas humildes. Então a pessoa que ela tá com aquele pensamento de grandeza, né? Aquela loucura de grandeza na mente, ela acaba ficando perturbada. Mas quando ela confia no Senhor, entrega tudo nas mãos do Senhor, ela vive uma vida feliz, né? Porque Deus resolve. Aqui em casa, quando some alguma coisa, eu peço ao Senhor para mandar um anjo para me ajudar. O negócio aparece na minha frente que eu fico assim, inacreditável. A minha mãe também tinha esse dom, né? Deus pegava assim a mão dela, botava lá no lugar onde que estava o negócio perdido. Esses dias aconteceu comigo, eu perdi não sei o que eu fui lá e botei a mão e achei. Pode acreditar que os anjos estão tudo perto. Então, até onde Deus permite eu falar, né? Eu vou falando porque é tudo para a glória de Deus, amém? A gente aqui na Terra, a gente não tem controle, né, sobre as emoções, sobre as nossas particularidades, mas quando a gente entrega na mão do Senhor, é muita coisa, né? É muito poder, é muita glória, são muitos anjos. A gente não vê os anjos, mas eles estão presentes, né? Aconteceu muitos fenômenos comigo sobre os anjos. Um deles foi uma vez que eu estava com uma dor do lado direito, abaixo do umbigo, né? E aquela dor me deu medo. Eu falei, agora Jesus já me curou de muitas coisas, mas eu tô achando que é essa agora. Aí fui para a igreja. Lá os irmãos ficam do lado direito, né? Na Deus é Amor, as irmãs do lado esquerdo. E eu me lembro que a missionária chegou, a evangelista falou assim, olha, o anjo da cura vai na casa de uma pessoa aqui. Aí, antes de eu levantar a mão, uma irmã levantou a mão. Aí ela confirmou, porque ela não falou na casa de 2 pessoas, 3 ou 4, ela falou na casa de uma pessoa. Aí quando a irmã levantou a mão, eu falei, meu Deus, e agora? Porque eu já fui curado de muitas coisas, então já fico esperando na palavra do Senhor, né? Aí passou uns dias, eu vim para casa preocupado, passou uns dias, aí quando teve um dia à noite, eu tava dormindo e algo me balançou assim e eu acordei. Aí tinha um anjo na minha frente. Eu tava deitado, aquele senhor de pele clara, né? Tava na minha frente assim. E por que eu vi ele? Normalmente a lâmpada, aqui não, porque aqui eu tenho uma lâmpadazinha de ligar na tomada que ela fica meia luz, mas na outra casa eu botava algo assim na lâmpada para ela não ficar 100% acesa, porque eu não durmo com luz apagada. E ele era invisível, aquele senhor que estava me operando, ele era invisível. Mas por que eu vi ele? Porque tinha um fogo, uma carreira de fogo, de micro labareda de fogo passando pelo rosto dele assim, e aquele fogo estava assim, ó, em movimento aceso. E eu vi aquele senhor na minha frente ali, e o rosto dele é a coisa mais linda que a gente contar, porque eu vi, não foi uma visão, eu via ele, a pessoa dele ali, né? E o que era mais incrível é que se a luz estivesse 100% acesa como está agora aqui, eu não ia ver ele. Como estava a lâmpada tampada, só aquela claridade fraca, aí eu vi que ele estava ali também porque ele me acordou, né? Muitas das vezes o anjo opera, vai embora, a gente não vê. Mas nesse dia, como eu estava preocupado, eu vi ele me operando. E ele era um senhor, né? Não era uma pessoa de muita idade, mas ele era uma pessoa assim de uns 50 milhões de anos, né? Porque não posso saber a idade dele, mas ele não era um jovem, ele era uma pessoa assim que tinha uma idade superior a um jovem, né? Um anjo eterno. E ele estava aceso. Às vezes a gente canta na igreja que o anjo de fogo, né? O varão de fogo. Mas eu vi o varão de fogo. Não é uma questão de falar que, vamos cantar, não. Eu vi, ele me operou. E
a minha cunhada, ela quando estava grávida da minha sobrinha, ela teve hemorragia, quase perdeu minha sobrinha. Aí veio um irmão, que esse irmão é um homem de Deus, que ele ficava... O Senhor deve ter levado ele já, porque tem mais de 30 anos isso. Quase 30 anos. E esse senhor, ele veio, né? Foi lá na casa do meu irmão, da minha cunhada, e falou que Deus ia operar ela. Aí ela tinha tido uma hemorragia, Deus operou ela. Quando ela foi no médico, o médico viu a cicatriz com os pontos frescos, como se alguém tivesse operado recente. Aí o médico falou para ela, né, para minha cunhada: você foi operada? Ela falou assim: não, nunca fui operada. Ele falou: não, você foi operada. Olha aqui, ó, tem os pontos, ainda tem até sangue da operação, porque foi uma operação recente. Então, a pessoa que ela confia no Senhor, não existe impossível para Deus. Tudo que nós entregamos na mão do Senhor, a gente consegue, porque Jesus falou que se a gente tivesse um pouquinho de fé, uma fé bem pequenininha do tamanho de um grão de mostarda, a gente ia poder mover uma montanha de lugar. Então a pessoa não bota a fé em prática e não recebe a vitória. Mas quem confia no Senhor vai passar da morte para a vida. E quem tem vida opera maravilhas através do poder de Deus. Amém? Eu deixo vocês na paz, mais uma vez, né? Eu deixo vocês na paz. 2 horas da manhã eu estava aqui na live, agora já são 6h24. Que Deus venha nos abençoar nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, nesta madrugada. Obrigado, Jesus, por essas coisas tão lindas que foi falada aqui, Pai. Nesse despertamento, né? Número 11, parte 11. Que tudo seja feito para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Cura a nossa vida física, espiritual, psicológica, sentimental, financeira. Nos cerca do Teu livramento, Senhor. Quantas afrontas, meu Deus. Quanta perseguição, meu Pai. Quantos olhos voltados na nossa entrada e na nossa saída. Quantos laços preparados Tu tens me mostrado, Senhor. Quantos tentando nos caluniar, nos perseguir, meu Pai. Mas nós sabemos que é para a honra e glória do Teu nome. Entrego a todos nas Tuas mãos, Senhor, porque Tu sabes o que fazer. Nós não nos vingamos com as nossas mãos, porque nós sabemos que são milhares e milhões de anjos ao nosso favor para nos livrar. Tu tens nos perdoado na cruz, Pai. Perdoa porque eles não sabem o que fazem. E Tu tens nos dado ordem para perdoar, e nós estamos perdoando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, crendo, meu Pai, na Tua providência divina. Toma todos os nossos amigos, clientes, nas Tuas mãos, Pai, de longe e de perto. Dá vitória financeira para que eles venham conquistar, meu Pai, aquilo que eles precisam para os seus lares, Pai. Quantos precisando de fazer tantas coisas em casa, nesse final de ano, Pai, não tem condição, mas Tu és aquele que é o dono do ouro e da prata, para dar vitória, faz um milagre, Pai, porque o dinheiro não compra a bênção, mas o Teu poder é grande. A gente pode achar até um dinheiro na rua, né? Pode achar um valor que dá para resolver todos os nossos problemas. Assim como Tu falou aquele ano, aquele monte, Senhor, que Tu tinhas me dado condição de pagar a dívida que eu não tinha pago, que tinha gastado dinheiro, mas que Tu ia dar solução para me gemer no problema, que Tu ia dar solução. Quando eu cheguei naquela firma, tinha um cheque lá me esperando depois das férias, porque o sindicato tinha dado uma diferença, meu pai, ali, e eu recebi o dinheiro que eu paguei, a dívida sobrou o dinheiro, porque Tu és fiel. Então nós não temos que nos preocupar com a veste, com aquilo que a gente vai vestir, porque conforme Tu falaste na Tua palavra, Pai, Tu veste até uma flor que amanhã vai ser queimada no fogo. Quanto mais nós, os pequeninos de pequena fé, aumenta a nossa fé para que nós venhamos conquistar, meu Pai, as viagens, os passaportes, Pai amado, para conhecer outras terras, para levar a Tua palavra para outros lugares. Que a nossa obra de evangelismo venha multiplicar, Pai, porque Tu sabes nossa chama de evangelismo como é quente, como é acesa, como é viva, Senhor. Aqueles que ouvem que sejam libertos, transformados, curados, para também darem testemunho, Pai. Leva o povo a ouvir essa rádio, Pai, Rádio FM, Rio de Janeiro 102.9, para que eles venham ouvir os testemunhos ali de cura, de bênção, de vitória, de multiplicação, de prosperidade, e venham criar fé na Tua palavra, Pai. Gratidão.
É só o que eu posso dizer. A única palavra que eu posso dizer é gratidão, porque Tu tens feito coisa acima das minhas forças, Pai, acima dos meus pensamentos. E assim como o apóstolo Paulo falou que Tu tens preparado coisas que nem passam pelo coração do homem, Tu tens nos surpreendido dia a dia, meu Pai. Obrigado, Pai, pelas vitórias que temos recebido e pelas quais ainda vamos receber também. Conforme Tu fala na Tua palavra em Atos capítulo 26, versículo 18. Eu te chamei para tirar das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus, a fim de que receba a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Que se cumpra em nossa vida essa palavra, Pai, de Atos, capítulo 26, versículo 18, para que nós venhamos abrir os olhos do cego, Pai, porque a Tua palavra para Saulo foi muito maravilhosa, foi completa, resume toda a Tua misericórdia, bondade e compaixão da Bíblia, Senhor, porque Tu falaste para Saulo, eu te chamei para tirar das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus, a fim de que receba a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Que coisa linda a Tua palavra. Nós somos pequenos, somos fracos, somos falhos, mas o Teu sangue nos nivela a todos por igual, conforme Tu mesmo tem me falado, Senhor. O Teu sangue tem nos nivelado a todos os crentes por igual. Muitos querem ser maior, querem ser doutor da lei, mas não ouve a voz do Teu Espírito para saber que a salvação é dada a todos aqueles que são lavados e remidos pelo sangue de Jesus Cristo. E a Tua palavra fala em Apocalipse, né? Que muitos serão lavados pelo sangue de Jesus. Tu tens falado na Tua palavra em Daniel, muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os injustos não entenderão. E nós entendemos que Tu estás nos preparando, nos capacitando, nos limpando, nos lavando, nos purificando, meu Pai, dia a dia, nos libertando das falsas amizades, da prostituição, da lascívia, do olho grande, da inveja, da maldição, das pragas, de tudo que não presta, porque a Tua luz ela vem queimando tudo. Aleluia! A Tua luz é forte, a Tua luz é verdadeira, a Tua luz ilumina o nosso caminho para que, conforme diz a Tua palavra, nós não tropeçarmos, porque andamos na luz. Continua nos iluminando, Senhor, nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, nesta madrugada, pelo sacrifício de Cristo na cruz, pelo poder do sangue de Jesus. E nós já Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém? Se deixar, eu vou até amanhã. Aliás, já estamos numa manhã, né? Que eu já fiz live 2 da manhã. Agora já são 6:30 da manhã. E a gente vai de glória em glória, amém? Aumentando a fé do povo. E a nossa também aumenta, porque a palavra é de 2 gumes. A gente joga para lá a palavra, ela volta para cá. E a vitória para aí, vitória para cá. Quem pedir oração, depois eu vou orar. Deixa anotado aí, que depois eu olho nos comentários e vou mandar a oração, amém? E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus, amém? Toma posse da tua vitória, que essa fé que eu tenho também venha a ser transmitida para você. Porque se você acreditar na palavra do Senhor Jesus, você vai andar sobre o mar, que é o apóstolo Pedro. Senhor, deixa eu também andar em cima do mar. Aí Jesus deu a mão a ele, ele andou no mar, só que ele duvidou, começou a afundar. E Jesus falou, por que você duvidou? Se nós não duvidar, irmão, a gente vai ficar para cima e para baixo de avião, ó. Porque a prosperidade vem dos tesouros de Cristo para os santos, amém? Deus abençoe a todos.